Pessoal, boa tarde. Eu me chamo Vinícius de Matos, trabalho com software CAD já fazem mais de 8 anos e conforme publiquei no LinkedIn um tempo atrás, eu vou começar a gravar umas videoaulas explicando como utilizar o software CAD para atender algumas necessidades que aparecem na indústria. E uma dessas necessidades que eu vou tratar hoje seria como calcular a perda de material em um processo. Como você calcula a perda de material para você fabricar uma peça. Esse cálculo ele é importante porque através desse cálculo você tem o fator para você saber quanto de material a mais que você precisa comprar para você atender determinado volume de peças. Para fazer essa explicação eu vou utilizar o software Autodesk Inventor, só que eu vou procurar fazer de uma forma que você consiga assimilar para qualquer outro software de desenho, seja ele SolidWorks, Solid Edge, CATIA, seja qual for o software que você tenha disponível. Não pretendo nessa aula ensinar a fazer desenho no software, vou partir do pressuposto de que você já saiba fazer a modelagem, né? Vou utilizar essa peça como exemplo durante o vídeo. Não é uma peça real, não é uma peça que exista em nenhuma máquina, nenhuma estrutura. Foi uma peça criada apenas para fazer essa explicação. Todo software de desenho permite que você defina o material da peça e dessa forma você consegue ter uma estimativa com muita precisão de qual será o peso da peça. É evidente que depois, quando você usina a peça, por conta das tolerâncias das cotas do desenho, há uma variação desse peso. Só que isso é normal e não é tão significativo para o nosso cálculo. No caso do Inventor, ele oferece aqui na janela de propriedades a opção de determinar dentro de uma biblioteca de materiais aqui o material que eu vou utilizar na minha peça. No caso, essa peça eu estou considerando aço carbono. E o Inventor ele me dá a massa da peça, a área, o volume, né, centro de gravidade, muitas outras informações relacionadas às propriedades físicas da peça. Esse peso da peça de 0,468 kg, 468 gramas, é o peso que nós vamos utilizar para determinar a perda de material do processo dessa peça. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo seria nós conhecermos a matéria-prima da peça, que é um dos pontos fundamentais. Essa peça que eu desenhei, ela tem um diâmetro externo de 75. Né? Eu estou considerando que para essa peça nós vamos utilizar uma matéria-prima com um diâmetro de 76,20, que seria 3 polegadas, que é um material mais comum de mercado. Eu preciso saber o diâmetro da matéria-prima e eu preciso saber também o comprimento da matéria-prima. No caso aqui eu estou considerando uma barra com 3 metros, né? 3.000 milímetros. Sabendo o peso da peça e o peso da matéria-prima, nós já temos as informações necessárias para calcular a perda do processo. No caso, essa matéria-prima, aqui eu também defini o material como sendo aço carbono, para que as informações elas possam se conversar. Esse tarugo tem 107,397 quilos. Então, tendo o peso da peça e tendo o peso da matéria-prima, você já tem condições de determinar a perda de material. Caso você não queira fazer o desenho da matéria-prima, assim como também eu não acho prático, fiz apenas aqui para ficar mais visível, você pode calcular numa planilha que o resultado ele vai ser o mesmo. Você pega lá a fórmula do volume de um cilindro e você tem
a área vezes o comprimento. A área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Você multiplica pelo comprimento, multiplica pela densidade e você chega no peso da peça. No caso, o nosso material lá era 76,20. Aqui eu coloquei o raio de 38,10, o comprimento de 3.000 milímetros e a densidade do aço, que é 7,85 gramas por centímetro cúbico. Aqui nessa fórmula, nós temos aqui π vezes o raio ao quadrado, vezes o comprimento, vezes a densidade. E no final eu dividi por 10 a sexta, por conta de que aqui está em milímetros e aqui em centímetros. Eu quero o valor em quilos e aqui a densidade está em gramas, para fazer essa compensação. E você pode ver que o peso obtido aqui na planilha, ele bate perfeitamente com o peso que o inventor ele calculou aqui, ó, 107,397. E aqui na planilha, 107,397. Então, tendo essas informações, é necessário que você faça da seguinte forma. Você pode fazer uma planilha semelhante a essa que eu estou fazendo, pode fazer num caderno, da forma que você achar mais conveniente. O procedimento é simples. Você precisa ter o comprimento da matéria-prima, a espessura da ferramenta de corte. Isso é importante porque você precisa lembrar que toda vez que você faz o corte daquele taruguinho menor que você vai usinar, quando você pega aquela matéria-prima de 3.000 milímetros e você corta ela num comprimento de blank que você vai utilizar para usinar, você tem uma perda de corte a cada corte que você faz. Essa perda ela vai ser diretamente ligada à espessura da ferramenta que está cortando. Pode ser um bedame, se for num torno, pode ser um disco de corte, se for numa serra automática, se for numa serra franho, a espessura da serra de fita. Você precisa ter o comprimento da peça, o peso da peça e o peso da matéria-prima. Esses dois nós já vimos, já encontramos no inventor. Esse aqui vai ser conforme desenho, o comprimento da peça, a espessura da ferramenta de corte conforme o teu processo e o comprimento da matéria-prima conforme a matéria-prima que você for comprar. O primeiro passo é você dividir o comprimento da matéria-prima pelo comprimento da peça mais a espessura de corte. Você tem que lembrar que toda vez que você cortar uma peça, conforme aqui o exemplo de 60 milímetros, na verdade eu vou ter mais 3 milímetros que foram os 3 milímetros perdidos no corte. Você precisa considerar isso no cálculo, porque quanto menor for o comprimento da sua peça, mais essa espessura de corte ela vai ser significativa no cálculo da perda. No caso aqui, 3.000 dividido por 63 dá 47,6. Você não pode arredondar para 48, porque você não vai ter 48 peças inteiras, você vai ter só 47. Esse 0,6 a mais, ele também é considerado uma perda. Então, nós vamos considerar que dessa matéria-prima de 3.000 milímetros vão surgir 47 peças. O segundo passo é você multiplicar esse número de peças pelo peso da peça. Você fazendo essa multiplicação, você vai obter aqui, conforme o exemplo, 21,996 kg de material em peça. Ou seja, a quantidade do material que você comprou que se transformou em peça. Tendo essa informação, agora nós já podemos calcular porcentagem, porque você tem o peso do material que virou peça e você tem o peso do material que você comprou. Aí é só fazer porcentagem. Fazendo porcentagem, aqui nós obtivemos 79,52% de perda. Se você não se recorda como que você faz para calcular a porcentagem, é muito simples. Você pega o total, 107,397, você subtrai o valor que virou peça, porque aí você vai obter o valor do material que foi perdido. Então são 107,397 menos 21,996. Esse valor você divide pelo total, que é 107,397, e depois você multiplica por 100. Você encontra o valor em porcentagem. Então,
é dessa forma que você encontra a perda de material em um processo. Se você for comprar a matéria-prima para atender um volume específico dessa peça, eu precisaria considerar esse 79,52% a mais de material para que não me venha faltar material para entregar as peças, né? E lembrando que você sempre tem que fazer o cálculo considerando o comprimento do tarugo da matéria-prima que você vai comprar. Porque se você considerar o cálculo de perda, imaginando só o blanquezinho pequeno que vai se tornar a peça, você não está considerando a ponta da barra que vai sobrar. E aí o seu cálculo de perda ele fica errado. Então por isso você tem que considerar sempre o comprimento total da matéria-prima. Claro que, no caso, como a nossa peça é muito pequena em comparação ao tamanho desse tarugo, se você for calcular a diferença, vai dar uma diferença muito pequena. Mas se eu tivesse uma peça, por exemplo, temos aqui um tarugo de 3 metros. Se eu tivesse uma peça de 1 metro e 1,20 m, por exemplo, esse tarugo só daria para 2 peças, ia sobrar um pedaço de 600 milímetros, que daria uma perda muito significativa. Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ficado claro as informações. Eu estou disponível para tirar dúvidas, vou deixar meu WhatsApp, estou disponível nos comentários. Peço desculpas porque a qualidade de áudio e de vídeo que eu tenho não são as ideais para fazer esse tipo de gravação, mas eu acredito que vai ficar fácil de entender, tá certo? Uma boa tarde para todos vocês que assistiram o vídeo. Precisando de qualquer tipo de auxílio, vocês podem entrar em contato.